Aleluia. Deus quer te renovar aqui nesta manhã. Deus quer te dar condições de caminhar fortemente com Ele. Aleluia. Bispo Maurício, pastora Sueli estão em viagem, retornam agora na semana. Aleluia. Glória a Deus. Capítulo 19 de 1 Reis diz o seguinte: Ora, Acabe fez saber a Jezabel tudo o que Elias havia feito, e como matar a espada todos os profetas. Então Jezabel mandou um dos mensageiros a Elias a dizer-lhe: Assim me façam os deuses, e outro tanto, se até amanhã, a estas horas, eu não fizer a tua vida como a de um deles. E Elias teve medo e correu para salvar sua vida. E quando chegou a Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu moço. E ele mesmo, porém, foi ao deserto, caminho de um dia. Chegou, assentou-se debaixo de um zimbro e pediu para si a morte, dizendo: Já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. E deitando-se, dormiu debaixo do zimbro. E de súbito um anjo o tocou e lhe disse: Levanta-te e come. E ele olhou e viu que à sua cabeceira estava um pão cozido sobre as brasas e uma botija de água. E tendo comido e bebido, tornou a deitar-se. E o anjo do Senhor voltou segunda vez, tocou-o e lhe disse: Levanta e come, pois muito longo te será o teu caminho. E levantou-se, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. E ali entrou numa caverna, onde passou a noite. E lhe veio a palavra do Senhor dizendo: Que fazes aqui, Elias? Respondeu ele: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. E disse-lhe Deus: Vem para fora e põe-te neste monte perante a face do Senhor, pois ele vai passar. Então um grande e forte vento fendeu os montes, despedaçou as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. E depois do vento um terremoto, porém o Senhor não estava no terremoto. Mas depois do terremoto um fogo, porém o Senhor também não estava no fogo. E depois do fogo, uma voz calma e suave. E ouvindo-a Elias, envolveu o rosto na capa e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então lhe veio uma voz que dizia: Que fazes aqui, Elias? E respondeu ele: Eu tenho sido em extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos. Os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só eu fiquei, e agora estão tentando matar-me também. E disse-lhe o Senhor: Vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, e quando lá chegares, unges a Azael rei sobre a Síria, e a Jeú filho de Ninsi ungirás rei de Israel, bem como a Eliseu filho de Safate de Abel-Meloá ungirás profeta em teu lugar. E quem escapar a espada de Azael, Jeú o matará. E quem escapar da espada de Jeú, Eliseu o matará. E também, último versículo: conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém, queridos? Curva a tua cabeça. Senhor, nós te louvamos pela tua presença aqui, Senhor, pela manifestação, Senhor,
da adoração ao Teu nome, em que nossos corações se quebrantaram, Senhor, diante de Ti. E diante da Tua presença, Senhor, é que nós nos reunimos neste primeiro dia da semana, Senhor, em que Tu nos estás aqui, Senhor, independente de situações, independente daquilo que nós estamos passando, Tu nos trouxe na Tua casa. E aqui, Senhor, é o lugar em que Tu podes falar com cada um de nós. E eu te peço agora, ó Espírito Santo, alcança o nosso coração. Não nos alcance mais com palavras humanas, mas nos alcances com a Tua palavra, Senhor. E mude a nossa história. Faz da nossa vida, Senhor, hoje, aleluia, instrumentos Teus. Aviva a nossa alma, o nosso espírito, Senhor. Nós queremos continuar, ó Deus, na Tua obra, aleluia. Queremos ver nossas casas, famílias, tudo que está debaixo do nosso controle, também, Senhor, controlado especialmente por Ti. Por isso, Espírito Santo, toma este lugar agora, aleluia. Cada vida que entrou aqui, Jesus, elas não são nossas, mas são Tuas, aleluia. Cada família que está aqui, Senhor, nesta manhã, aleluia, Te pertence. Só Tu, Senhor, tem, aleluia, acesso ao mais íntimo do nosso coração, ó Deus. Por isso, Espírito Santo, fala conosco nesta manhã e enche cada vida pela Tua palavra. É o que nós clamamos e Te pedimos no nome de Jesus. Amém, queridos. Aleluia. Pode sentar-se em nome de Jesus. Olha, eu estava lendo essa palavra e a gente sempre, é uma palavra que sempre está sendo lida, pregada. Mas eu queria ministrar para você hoje como às vezes nós estamos sem perspectiva depois de vitórias que vêm na nossa vida. Olha, acho que cada um de nós já se viu sem perspectiva para o futuro em algum momento da nossa vida. Eu creio, todos nós em algum momento nos vimos em tal situação. E era exatamente o que estava acontecendo aqui com Elias. Mas havia uma diferença que comecei a notar aqui nesta palavra. Eu quero ministrar isso para você hoje. A diferença nessa questão era que ele se encontrava sem perspectiva diante de uma vitória anterior memorável que ele teve. Porque você sabe a história de Elias. Ele vai lá, profetiza para Acabe que não vai chover 3 anos e meio. Depois Deus fala, vai lá agora, e diz para ele que vai chover. Ele se confronta lá com os profetas de Baal. Deus desce fogo no altar, consome, cria uma força. Ele mata os profetas de Baal. Ele estava no auge de todas as coisas. Querido, um milagre de Deus havia desmascarado todos os profetas de Baal. Aquele milagre de Deus, aqueles 400 profetas de Baal que oraram, clamaram toda manhã, nada aconteceu. E eles tinham agora sido mortos por Elias, por todo o povo. Então, eu fiquei perguntando, por que ele se via sem perspectiva? Depois de uma vitória enorme que ele teve. Por quê? Aleluia. Por que ele se sentia desanimado, derrotado? Apesar do milagre que ele tinha visto, do que Deus havia feito, não era ele. E nesse texto, o Senhor nos revela os movimentos de Deus. Como é que Deus interage na nossa vida. Como Ele se importa conosco. Mesmo nos momentos que nós estamos sem nenhuma perspectiva, mesmo passando por vitórias enormes que Deus deu. Eu quero ver alguma coisa com você aqui. O versículo de 1 a 4, vamos dividir assim. Primeira coisa, o desânimo. O desânimo é um reflexo da nossa alma, querido. É interessante notar, você vai acompanhar aí, que toda a vitória ruiu de Elias quando uma cartinha chegou. Uma cartinha chegou. Verso 2 diz aí que
Jezabel mandou um mensageiro com uma cartinha dizendo: olha, que os deuses me matem, Jezabel, se até amanhã a essa hora eu não fizer com você o que você fez com os profetas de Baal. Uma cartinha chegou. Aquilo foi a gota d'água, o gatilho emocional, que iniciou um processo na vida de Elias, onde a percepção da realidade foi transtornada. Ele saiu de lá, querido, pouquinho antes, tinha acontecido muitos milagres de Deus, mas agora chega a cartinha, e essa cartinha mudou a realidade, a percepção daquilo que Deus estava fazendo. E é isso que eu quero ministrar para você hoje. Aquilo que era vitória desvaneceu. As perspectivas de um futuro melhor que ele imaginava. Ele pensava num avivamento, agora que Israel ia ter um avivamento poderoso, ia acontecer algo tremendo. Os profetas de Baal tinham sido mortos, o fogo havia caído, parecia que ia haver um avivamento. Mas ele começa a perder a perspectiva. Tudo por causa de um bilhetinho. Chegou um bilhetinho. O mensageiro levou um bilhetinho para ele. E se ele fosse olhar para a vida dele, Elias, aquilo não era novo. Ele já tinha sido ameaçado pelo rei, pela rainha antes. Por que coisas, eu fiquei perguntando, por que coisas tão pequenas podem nos levar a um sentimento de derrota tão intenso? Porque às vezes coisas tão mínimas, aleluia, quanto o que Elias viveu. Você imagine, fazer um milagre daquele, desse fogo dos céus, consome o holocausto, ele mata os profetas, a chuva volta, ficaram 3 anos e meio sem chuvas, ele diz, mandou o rei correr porque ia chover, e ele profetizou e começou a chover. Era milagres, era tudo de Deus. Tudo mudou porque a sua alma contaminada, querido, por pensamentos destrutivos. Quando Jezabel mandou a cartinha dizendo: olha, vai acontecer com você a mesma coisa que você fez com os profetas, ele se esqueceu de Deus, esqueceu dos milagres, esqueceu de tudo, e achou que ia acontecer mesmo. E aí ele teve um medo incontrolável. O versículo 3 diz que Elias ficou com medo. Com medo. Há um cenário, às vezes, que não é diferente do que nós já vivemos, querido. Às vezes nós já passamos por dificuldades enormes, e esse cenário às vezes se repete na nossa vida. No entanto, em algum momento nós vencemos, mas em outro nós estamos diferentes. Nós estamos diferentes, a nossa alma fica diferente, nossa alma fica adoecida. Por isso que a gente sente medo incontrolável de todas as coisas, porque a gente acha que Deus não vai repetir mais aquilo que Ele fez no passado na nossa vida. E Elias pediu a morte, você viu aí, o mal-estar que entrou no coração dele, ele teve o desejo de fugir de tudo, de todos. Ele começou a ficar sem saída para ele mesmo, para a alma dele, Talvez ele fale: eu vou dormir, não pensar mais nisso, e vou continuar. Um medo incontrolável, querido. Lá no versículo 17, ainda de 1 Reis 18, diz lá que quando ele encontrou Acabe disse: você é o perturbador de Israel. E ele esperava, depois de todo esse milagre que aconteceu lá no Carmelo, no Monte Carmelo, ele esperava que a esta altura, querido, todos entendessem que ele não veio para perturbar Israel, mas ele veio trazer graça para Israel. Mas agora ele sentia-se odiado. Jezabel odiava Elias. O versículo 4 diz assim, ó: e aí ele foi para o deserto. Ele foi para o deserto. Havia em Elias um cansaço. Ele estava cansado. Ele estava dizendo: chega de lutar.
É incrível isso. Ele vivendo vitórias incríveis de Deus. E havia em Elias o sentimento de que sua vida tinha sido tão difícil. Ele começou a lamentar. Se você ler o versículo 4, andou um dia inteiro e parou, sentou-se na sombra da árvore, teve vontade de morrer e orou: já chega, ó Senhor Deus. Minha vida está tão pesada. Estou cansado de sofrer, estou cansado de lutar. Era isso que passava na cabeça de Elias. E talvez ele esteja dizendo: ó Senhor, eu pensei que a vitória que tu me desse no Carmelo seria a última, final. Não ia ter mais nenhuma luta para frente. Eu não teria que enfrentar mais nenhuma guerra. E a alma dele começou a se cansar. Aleluia. Querido, Deus queria renovar Elias. Deus queria dar para ele condições novas. O Deus de Elias é o meu Deus, é o teu Deus. Você crê nisso, querido? O nosso Deus continua agindo. Mas em Elias o sentimento era de que todos eram como Jezabel, né? Sua percepção da realidade das coisas distorcia os pensamentos dele. Às vezes a nossa vida, querido, é repleta de maravilhas divinas de Deus. Deus faz tantas coisas, mas às vezes a gente só consegue enxergar a dor, só enxerga o momento. Nós não enxergamos o cenário todo do que Deus está fazendo. E eu fui meditando nessa palavra. E às vezes uma pessoa só, aqui era uma pessoa, era só Jezabel. Uma pessoa começou a mudar a história de Elias. Mas querido, esta não era a verdade. Ele deixou de perceber o cenário inteiro do que Deus estava fazendo. Às vezes nós passamos algum momento difícil e achamos que esse momento define toda a nossa trajetória. Mas a nossa trajetória, querido, ela tem começo, meio e fim. E a Bíblia diz que o Deus do começo é o Deus do fim. Aquele que começou a boa obra na minha vida vai fazer o quê? Aperfeiçoar até o fim. Você crê nisso nesta manhã? Aleluia. E Elias então estava decepcionado consigo mesmo, querido. Talvez ele dizia: todo o meu trabalho foi em vão. Perdi a minha vida nesse projeto de ser profeta de Deus. O que adiantou eu lá falar que não ia ter chuva? Que adiantou eu dizer que agora ia ter chuva? Que adiantou eu profetizar contra Acabe? E ele diz, olha o versículo final aí, ele diz: eu sou um fracasso. No versículo 4, eu sou um fracasso, como foram meus pais, como foram meus antepassados. Quando a gente perde essa perspectiva, isso não afeta só o nosso futuro, não, querido, não. Mas afeta a nossa vida agora, nesse momento. A avaliação da nossa vida pela falta de perspectiva. Aleluia. E ele deseja morrer. Ele diz aqui, né? E teve vontade de morrer, versículo 4. Uma vida sem perspectiva, querido, sem sentido, gera morte. O pensamento que fica remoendo, às vezes na nossa mente, quando você não tem perspectiva do cenário do que Deus está agindo, Satanás quer embutir isso em nós, dizendo: por que viver? Por que sofrer? Para que fazer tudo isso? O que vale tudo isso? E era assim que Elias estava vivendo. Querido, vamos olhar agora. Quero que você olhe aí. Como Deus lida com pessoas assim? Como Deus lida em situações que a nossa vida está assim? Aleluia. Está no versículo 5. Vamos ver aí do 5 ao 8. A primeira coisa que você pode notar aí, ao ler esse texto, é que Deus se importou com a dor de Elias. Que Deus não o deixou
mesmo ele tendo todas essas recaídas, tendo toda essa dificuldade de compreender o cenário todo de Deus, Deus não o deixou. Ainda que ele desejasse morrer sozinho no deserto, sem qualquer testemunha da sua derrota, estava fugindo. No versículo 6 diz que ele deitou lá na árvore. Por isso, ele deixa lá o seu ajudante, lá em Berseba, e segue sozinho. E vai para o deserto. Deita debaixo daquele zimbro, daquela árvore. E pede para morrer ali. Acabar tudo, encerrar. Mas começa a entender aí o versículo 5. Mas o Senhor vai ao encontro dele. E toma uma série de medidas a socorrer Elias. Uma série delas. Vamos ver aí, algumas delas. Primeiro, de repente, um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Primeiro, Deus envia um anjo. Os céus se movem, querido. Os céus se movem a favor dos seus servos. Creia nisso. Aleluia. Depois, o anjo não ficou só olhando. O anjo tocou em Elias. Diz lá. Um anjo tocou nele. O Senhor nos toca de muitas maneiras. Às vezes por causa de uma situação, o Senhor nos toca. Para que a gente acorde. Às vezes através da palavra. Às vezes de um momento de oração. Às vezes Deus usando um profeta. Deus usando um louvor. Deus nos toca. É um toque de Deus. Aleluia. Diz o versículo. Quando ele despertou. O versículo 6 diz aqui. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras. E uma jarra de água. E ele comeu e bebeu e dormiu de novo. Olha. Agora ele levanta, acorda, sonolento. Tem um fogo aceso lá. Era o calor necessário para a noite de deserto que Deus estava levantando ali. Tinha mais. O que tinha mais lá? Um pão quentinho, cheiroso. O pão da vovó. Gostoso. Era o sabor da casa do pai, querido, que Deus queria que despertasse na vida de Elias. Que mais tinha? Água fresca. Você imagine, deserto, água fresca, geladinha. E mais, tinha o que? A árvore que dava sombra no meio do deserto. Quando Elias sai para morrer, Deus prepara uma série de medidas para socorrer Elias. Mas Elias precisava de mais cuidado ainda, querido. Por isso, pacientemente, o Deus Todo-Poderoso esperou que ele dormisse de novo. Diz que ele comeu, aqui ó. Pegou o pão, comeu, tomou água, comeu, bebeu e dormiu de novo. Dormiu de novo. Deus é paciente, querido. Aleluia. O Deus é maravilhoso, porque Ele não nos joga no buraco. Deus não nos deixa um segundo sequer. E ele precisava, querido, recobrar forças. Ele precisava ser abastecido novamente por Deus. Deus é tão maravilhoso que Ele entende os nossos limites, querido. Ele sabe até onde você pode ir. Ele sabe até onde nós podemos ir. Ele supre todas as nossas necessidades. Todas, querido. E Ele espera pacientemente que possamos renovar as nossas forças. Saia daqui hoje crendo. Deus não vai te deixar. Fala para o teu irmão isso aí. Deus não vai te deixar. Oh, aleluia.
Olha, ao versículo 7. Então o anjo, diz aqui, o anjo do Senhor voltou e o tocou pela segunda vez. Olha que interessante isso. Dizendo: levanta-se e come, senão você não vai aguentar a viagem. Então o anjo vai mais uma vez, toca mais uma vez, o alimenta mais uma vez. Agora ele acrescenta algumas recomendações. Você vê, querido? Ele disse: agora é hora de você se levantar. Levante-se. Agora é a hora de você fortalecer-se. Pois o caminho que você tem pela frente é longo. Não acabou ainda. Aleluia. Querido, às vezes nós passamos por alguma doença, alguma dificuldade financeira, espiritual, material, familiar, e achamos que ali é o fim da linha. A história não acaba aí, querido. Deus estava dizendo para Elias: olha, coma, porque ainda tem muita caminhada para frente. Você vai enfrentar outras situações, mas agora havia uma palavra específica: mas eu sou aquele que te sustenta. Aleluia. Eu sou aquele que te dá forças. Eu sou aquele que reanimo a tua alma. Eu sou aquele que estou com você. O toque, o suprimento que estava lá, que tinha sido, Deus começa a recomissionar novamente Elias. Isso foi tão tremendo, essa coisa pacienciosa de Deus, que ele se levantou, querido, e andou 40 dias e 40 noites para frente. Só com esse toque, só com esse milagre do Senhor. E eu fiquei pensando, nesta manhã aqui, a nossa vida é sustentada por Deus, o Deus dos milagres, querido. Aleluia. A nossa vida é protegida pelos exércitos do Senhor. Aleluia. A nossa vida é suprida pelo pão e pela água da vida, que vem do trono de Deus, querido. Ela não vem de palavras, ela não vem de notícias, ela não vem porque alguém bate nas tuas costas e diz tudo vai dar certo, mas ela vem do trono de Deus. E quem come da comida e bebe da água jamais terá fome e sede. Você crê nisso, querido, nesta manhã? Há um poder do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Vem do Senhor. Deus estava dizendo: olha, a caminhada não acabou. Querido, a nossa caminhada não acabou aqui. Tem muita coisa para fazer. Deus vai te levar para outros lugares. Deus vai te levar para outras coisas. Mas Ele está dizendo: eu te sustento, eu sou a tua força. Oh, aleluia, eu creio nisso. E Ele derrama o poder do fogo do seu Espírito. E Ele é a nossa força, querido. Deus é a nossa força. Eu creio que hoje Deus quer nos tocar. Deus quer nos alimentar. Deus quer matar a nossa sede. Aleluia. Deus quer que você seja abastecido para nos fazer andar novamente, querido. Aleluia. Você se levante hoje no nome de Jesus. Hoje Ele quer renovar-nos pela sua graça, querido. Quer que nós nos levantemos. Há um longo caminho pela frente, até a volta de Jesus. Há um longo caminho pela frente. Há um caminho hoje de reconstrução familiar. Há um longo caminho de reconstrução espiritual. Há um longo caminho para que nós possamos alicerçar a nossa vida na confiança de Jesus, porque quando Ele vier buscar você,
você não vai estar abatido, nem caído, nem em desespero, mas você vai estar em confiança total nele, dizendo: pode vir, Senhor, estou pronto, aleluia, para todas as coisas. E Deus queria fazer isso com Elias. Então, Ele quer marcar esse caminho, querido, com suprimentos de milagres mesmo, miraculoso, como Ele já fez no passado. Ele estava querendo que Elias lembrasse o que ele já fez. E toda vez que nós olhamos para a nossa vida e vemos o que Deus já fez, querido, você esteja certo que Deus vai te marcar com esse tipo de suprimento ainda hoje, e amanhã, e depois de amanhã, daqui a um ano. Porque a nossa missão não acabou, querido. Você e eu não somos fracasso quando nós viemos para Deus, pois Deus ainda não acabou de escrever a sua história na minha vida, nem na tua. Aleluia. Tem história para ser contada, e hoje é o dia de nós levantarmos nesse poder e andarmos nesse poder de Deus. Aleluia. Mas vamos continuar aí. Olha o versículo 9. Olha o que diz o versículo 9. Apesar de tudo isso, Elias recai novamente, e ele busca isolamento. Olha o versículo 9. Eu quero que você acompanhe aí, versículo 9. E é interessante você notar que depois de 40 dias e 40 noites, depois que ele foi rejuvenescido por aquela comida, por aquela paciência de Deus milagrosa, algo voltou a acontecer na alma dele. Por isso ele para a sua jornada e entra numa caverna. Diz o versículo 9. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. A caverna, querido, não era só apenas abrigo. Eu comecei a pensar que a caverna aqui para Elias, e às vezes para nós, ela representa a recaída da nossa alma. Andando com Deus, vivendo com Deus, passando os milagres de Deus, vendo todas as coisas, e de repente nós recaímos de novo. Porque aquela caverna mexeu com a vontade de Elias. Se você for perceber nas entrelinhas aí, entrou uma tremenda apatia em Elias. Ele dizia: não quero fazer, não quero ouvir, não quero ver, não quero falar, simplesmente não quero. A vontade dele foi afetada quando ele entra naquela caverna. A espiritualidade dele foi afetada quando ele entrou ali. Nem o extraordinário que Deus já havia feito motivava mais a vida dele. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Eu não quero, não adianta os milagres. E às vezes nós passamos por isso. Cansado. Os sonhos de Elias, qual era o sonho? De ver um grande reavivamento em Israel. Os sonhos dele perderam as perspectivas do que Deus queria fazer. Tudo por causa de um pensamento, querido. Um sentimento que não saiu da sua cabeça. Por isso, quando Deus o questionou, no versículo 10, quando Deus o questionou: o que você está fazendo aí, Elias? Olha o que ele responde no versículo 10. Ó Senhor, Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho te servido a ti e só a ti. O povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou teus altares e matou todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Querido, aleluia. O que você está fazendo aí? Era a pergunta de Deus para Elias. E a resposta que ele revelou na sua alma era o quê? Era aquilo que estava consumindo ele. Ele estava
sendo consumido por esses pensamentos. Talvez ele tenha dito: não é justo. Tenho sido fiel, Senhor. Tenho sido fiel. Mas os infiéis que parecem é que são os vencedores. Todos os fiéis morreram. Ele estava dizendo aqui, todos morreram, todos os profetas morreram. Talvez estava até questionando: Senhor, a tua lógica é muito estranha. É muito estranha. Eu fiquei sozinho. Olha a conversa de Elias. Eu fiquei sozinho. Sou o exército de um homem só. Estou sozinho. E logo morrerei. Para que vou lutar? Para que lutar? Para. Querido, nós perdemos a perspectiva quando nós permitimos que a nossa visão de mundo seja distorcida. Quando a gente começa a perder esse foco de Deus. E às vezes nós somos tomados por pensamentos automáticos. Eles vêm sobre a nossa vida repetidas vezes. Um dia você está de pé, se levanta, o outro dia você está ali, e aquilo parece que desmorona tudo, e os pensamentos automáticos vêm: para que eu vou continuar? Vou largar isso, vou fazer aquilo, vou deixar de fazer isso para Deus, ou vou me isolar. Era exatamente o que Elias estava vivendo. E a gente perde exatamente a realidade absoluta do que Deus tem para nós. A recaída é um processo da alma, querido, da nossa alma, mas que afeta às vezes o nosso corpo e também afeta a nossa fé em Deus. E literalmente mesmo, a gente, quando está sem essa perspectiva, como Elias estava nessa caverna, perde a força, perde a nossa espiritualidade, e ela fica comprometida. Nós vamos perdendo. Achamos que até Deus se esqueceu de nós, nos abandonou. O pior é que nesta hora, querido, os anjos, o fogo, o pão quentinho que ele tinha visto, a água fresca, a força para ele caminhar 40 dias e 40 noites, os milagres do passado, os milagres do presente, perdem a dimensão dos milagres que Deus continua fazendo, porque Deus não muda. E Deus não há sombra em Deus, nem variação. Deus é constante. A sua palavra é sim, sim e não, não. Não há variação em Deus, como a nossa alma. E a única coisa que fica, querido, é a realidade distorcida, como Elias começou a ficar aqui com a realidade distorcida. Tudo está perdido, nem Deus se importa, é melhor morrer. Era o que ele pensava. Nesse sentido, querido, a recaída é pior que a queda. Por quê? Porque quando nós caímos e nos levantamos, nós retomamos a esperança. Mas quando a gente recai outra vez, a coisa fica dolorida e nós perdemos a esperança. Você vê que Elias, quando Deus deu lá o pão, a água, e ele andou 40 dias e 40 noites, ele saiu de lá novamente cheio. Mas ele recai agora na caverna. Perde a perspectiva novamente. Dolorosamente, ele perde a esperança de novo. Então, sabe o que Deus está querendo falar comigo, com você hoje, e falou comigo? É que eu tenho que tomar cuidado com os meus pensamentos automáticos. Aquilo que vem na minha mente toda hora diz: olha, não tem perspectiva. Eu tenho que repreender isso em nome de Jesus. Eu tenho que colocar a minha fé, meus pensamentos no Senhor. Por isso que Paulo diz: pense em tudo que é bom, tudo que é grande, tudo que é poderoso, tudo que é justo. Por que isso? Porque os nossos pensamentos automáticos nos fazem sempre voltar para as posições e dizer: Deus não pode fazer. Era isso. Então leve os teus pensamentos, aqueles são automáticos, destrutivos, que estão sobre a tua vida, leve a Deus. E Ele pode, querido, mostrar para nós a verdade e abrir os nossos olhos. Olha,
Mas como é que Deus tirou Elias da caverna? Vamos ver isso aí. Olha o versículo 11. Versículo 11. É interessante notar como Deus trabalha, a recaída. Nesse momento não adiantava mandar anjo, não adiantava mandar pão, água fresca, fogo. Não, querido, olha, foi o Senhor mesmo que veio resgatar. Você viu que lá no primeiro momento, quem veio? Foi o anjo. O anjo foi lá, tocou, deu pão, fez ele dormir, ele dormiu, levantou, deu pão, mas falou com ele. Agora, não tinha, Deus não mandou, mas nem fogo, não mandou para ele pão, nada. Talvez isso não adiantasse. Na recaída, às vezes nós precisamos experimentar coisas mais diretas. E aí diz o versículo 11: o Senhor Deus disse. Olha, querido, foi o Senhor que veio resgatar Elias da caverna. O que o Senhor fez nesse encontro? Primeiro, Ele checou o coração de Elias. Olha o versículo que nós vemos, o 9, e ele perguntou: o que você está fazendo aí, Elias? No versículo 13, se você também vê aí, no finalzinho ele diz: o que você está fazendo aí, Elias? Ele checou o coração de Elias 2 vezes. O que você faz aqui, Elias? Por quê? Fiquei pensando nisso. Por quê? Porque ele precisava ouvir, querido, o que estava o colocando naquela caverna. Ele precisava ouvir por que ele estava naquela caverna. Quais eram as perspectivas que tinham sido afetadas? E o que era a realidade e o que não era a realidade, para que ele ficasse naquela situação daquela caverna. Olha, o versículo 11, ele continua dizendo: o Senhor disse. E o Senhor disse o que para ele? Saia e vá ficar diante de mim no alto monte. Deus estava dizendo para ele: esse não é o seu lugar. Aqui não é o fim. Mas mesmo o Senhor falando com ele, você vai vendo aqui, querido, olha, vai percebendo. Estamos no versículo 11 aí. Ele não conseguiu sair da caverna. Aí eu fiquei pensando: por que Elias, com a voz de Deus, não conseguiu sair da caverna? Sabe por quê, querido? Porque toda vez que a gente entra numa caverna e se isola, aleluia, a caverna passa a ser imobilizante na nossa vida. Nós ficamos imobilizados, nós não conseguimos nos mover. Mas o Senhor não desiste de nós. Aleluia. Você viu aqui, ó. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento forte, rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, rachou os morros de pedra. E ele dentro da caverna. Talvez Deus estava dizendo: ô Elias, saia daí, aí não é seu lugar. E aí Deus abala os alicerces na continuidade, rachou os morros, quebrou as rochas em pedaços, abalou os alicerces. E talvez estava dizendo: Elias, saia da caverna, aí não é teu lugar. E na continuidade diz que mandou fogo, terremoto, mandou fogo, está aqui. Versículo 12: depois do terremoto veio um fogo, o mesmo fogo, olha aí, querido, o mesmo fogo que ele recebeu a oferta das mãos do Senhor lá no Monte Carmelo. Quando ele orou, disse: Senhor, se eu sou teu servo, e esses profetas estão todos aqui, eles têm que saber que eu sou o teu servo. Envia fogo dos céus. E Deus mandou fogo. E agora Deus vem, manda fogo dos céus. Deus estava dizendo: ô Elias, eu sou o mesmo Deus. Eu sou o mesmo Deus que andou com você no passado. Aleluia. Você crê nisso, querido?
Saia da caverna. Aí não é mais o seu lugar. Mas diz que ele não saiu. Ele não saiu. Mas o Senhor não desistiu dele. Ele revelou a Elias a suavidade do seu amor. Olha, depois na continuação. E quando Elias, mas o Senhor enviou, mas o Senhor não estava no fogo. Versículo 12. E depois do fogo veio um sussurro, calmo e suave. O Senhor não desistiu de Elias. Ele se revelou agora a Elias na suavidade do seu amor, querido. Oh, aleluia. Deus sussurrou, é o que a Bíblia diz, uma voz calma e suave. Sussurro. Falei, o que será que Deus sussurrou no ouvido de Elias? Você já pensou isso? Um pouquinho. A Bíblia não fala. Ela só afirma que foi calmo e suave. Talvez falando lá para Elias, Elias, você é muito amado, Elias. Como ele falou lá com Daniel uma certa ocasião. Talvez ele dissesse para ele, Elias, eu estou contigo, não te desampararei, jamais. Como ele falou com Isaías em uma ocasião. Ou como ele talvez dissesse, olha Elias, seja forte e corajoso, como ele falou com Josué, um momento. Mas uma coisa, o que Deus sussurrou, foi o toque de amor. Aleluia. E foi o suficiente, querido, para que ele se levantasse. Diz aqui, versículo 13. E quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse, o que está fazendo aqui, Elias? Aleluia. Esse toque de amor, querido, foi o suficiente para que ele levantasse e saísse da caverna. E mais, diz que ele cobriu o rosto, a cabeça, como um sinal de temor ao Senhor. Porque ele reconheceu a presença dele naquele lugar. Aleluia. E eu vou terminar, querido. Terminar agora, para a gente estar orando. Aleluia. E quando ele sai da caverna, aleluia. Ele tentou dar as mesmas justificativas aqui, mas, aleluia. O versículo 18, vou terminar. Deus lhe dá uma nova visão. Ele diz, eu deixei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram a Baal e não beijaram a sua imagem. Ainda que ele continuasse dando as mesmas respostas, fiquei só, não tem ninguém, vou morrer e tal, esta não era a verdade. Deus estava dizendo, você não está só. Aleluia. Além de mim, dos anjos, do suprimento, aqueles anjos que acampam ao teu redor. Além de todo o suprimento que eu já enviei para a tua vida, há 7.000 que, como você, não dobraram seus joelhos a Baal. E ele já sabia disso, querido. Se você ler a história de Elias, é incrível. Quando Deus manda ele falar lá com Acabe, que ia ficar 3 anos e meio sem chuva, Deus levanta lá um profeta, Obadias, que escondeu 100 profetas e alimentava eles com água e pão. E eles foram preservados no meio da matança de Jezabel. Esses 100 profetas eram preservados, Deus os preservou. Mas foi o Senhor que tinha que dar essa nova visão para Elias. Uma nova perspectiva de fé para ele. Tirar as lentes que estavam destruindo a vida dele. Dizendo, a vida não acabou, querido. Minha obra não terminou. Aleluia. Eu tenho servos na terra.
Eu quero te levantar aqui hoje, querido. Nós não somos só esta igreja. Nós não somos só uma família isolada na terra. Nós somos um povo. Nós somos um corpo. Aleluia. Que às vezes nós nem imaginamos, mas milhares e milhares de pessoas oram, milhares de pessoas estão juntas no mesmo propósito, guardando a tua vida, guardando a igreja de Jesus Cristo. Aleluia. Deus está dizendo para Elias: Elias, você está dizendo que ficou só, que você quer morrer, que você não vai fazer mais nada. Eu tenho 7.000 lá, que estão com você, que também não dobraram o joelho. Querido, comece a olhar, aleluia, à tua volta, na tua família, há um mover do Espírito Santo de Deus, que às vezes nós nem imaginamos, mas elas estão acontecendo. Talvez você nem imagina, mas tem a intercessão orando, ou pessoas que vão aqui na sala de oração, e elas estão orando pela tua casa, tua família. Há muita gente se movendo no mundo espiritual, aleluia, pela igreja de Jesus Cristo. Você e eu não estamos só. Então Deus dá essa visão para ele. Então toda vez que você tiver uma recaída, cair, querido, saiba que você e eu não estamos sozinhos. Deus tem gente que vai te ajudar. Quem crê nisso? Aleluia. Olha o versículo 15, vou terminar. Depois que Deus dá uma visão para ele, que ele não estava sozinho, Deus lhe dá uma nova missão. Versículo 15 até o 17. Sabe por quê, querido? Porque visão sem missão é ilusão. Você só tem visão e não ter missão, você fica iludido. A gente precisa ter visão, aleluia, e ter uma missão. Porque a nossa visão pede sempre uma ação, aleluia, um caminhar novo na direção de novos sonhos, novos projetos. O caminho, querido, só termina onde nós paramos. Se você parar aqui, terminou. Mas o caminho não termina. Enquanto nós estamos andando, sempre haverá uma rota que Deus traçou para você, um caminho a seguir para mim e para você, querido. Aleluia. Você crê nisso nesta manhã, querido? Olha, Elias queria morrer. Já tinha matado os profetas de Baal, caído do fogo do céu, foi para a caverna, Senhor me mata. Ele achou que tinha terminado tudo, querido. Ele era o profeta, Deus tinha uma caminhada nova para ele. Olha o que Deus manda ele fazer, para a gente terminar. Versículo 15, diz aqui: então o Senhor lhe disse, Deus disse: volte para o deserto que fica lá perto de Damasco, e chegando lá, entre na cidade e unja Hazael como rei da Síria. Ungir. Ele mandou ele ungir reis. Esses reis seriam ungidos. Eles não eram nem reis ainda. E demoraria, se você ver a história, eles demorariam para serem reis ainda. Mas Deus estava usando Elias para levar unção aos outros. Querido, quando a gente leva unção aos outros, ungido, ele é servo de Deus. Você crê nisso, querido? Você pode, e eu posso. Você não precisa ser um pastor ou alguém com algum cargo. Não, querido. Aleluia. Então a primeira missão era a missão da graça. Deus queria que ele levasse essa graça. Deus já te deu a continuidade, querido. Deus te deu a visão. E Deus te dá uma missão para mim e para você hoje. Levar a unção de Deus a outras pessoas. Aleluia. Deus falou para ele: você vai lá e unge Hazael, rei da Síria. Versículo 16.
Aí ele diz: agora você vai lá e unja Jeú, filho de Nice, rei de Israel, e unja Eliseu, filho de Safate, como profeta para ficar em teu lugar. Olha, primeira missão, ungir, quer dizer, abençoar o outro. Segunda, comissionar. Comissionar, sabe o que significa? Preparar alguém para continuar a obra que Deus começou na minha vida e na tua. Nós não podemos viver isolados, achar que nós somos o final de todas as coisas. Nós passaremos, mas se nós prepararmos alguém, elas continuarão a obra de Deus. Deus está dizendo: Elias, daqui uns dias eu vou levar você. Você vai embora. E Elias ser arrebatado, você sabe a história. E Deus está dizendo: você vai colocar Eliseu no teu lugar. Querido, quem nós estamos preparando? Quem eu estou preparando? Quem você está preparando? Nós não podemos ficar solitários na nossa caminhada, dizer: ah, Deus já fez isso na minha vida, não quero saber de mais nada. Quem nós estamos preparando? E Deus escolhe o discipulado da pessoa quando você abençoa o outro, quando você ensina o outro, quando você ora com o outro, quando você passa para o outro aquilo que Deus já fez na tua vida. E ele termina aqui. Ele diz: as pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Uma das reclamações de Elias era que parecia que Deus não julgava. Como é que é agora? Senhor, eu fiz tantos milagres, fiz tantas coisas, agora vem uma mulher e quer me matar. Será que você não está vendo isso, Deus? Será? Agora não era uma cartinha de Jezabel, querido, mas quem estava falando, quem estava proclamando era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele está dizendo: olha, fica tranquilo, Deus nunca deixou de ver. Fique tranquilo, querido. Aleluia. Sabe por quê? Porque no tempo determinado por Ele, a justiça de Deus vai ser proclamada. Você crê nisso nesta manhã, querido? Aleluia. Deus queria restaurar Elias completamente. Por quê, querido? Porque Deus iria o levar e ele continuaria a obra que Deus começou. Querido, você pode ter 10, 15 anos de igreja, mas você precisa preparar alguém para continuar a obra. Você precisa olhar para alguém e dizer: eu vou passar para ele o que Deus já fez na minha vida. Aleluia. E eu termino aqui. Vamos ficar em pé, só para a gente terminar. Aleluia, por favor. Hoje o Senhor convida a gente a sair da caverna, querido. Qual seja, Deus sussurra no nosso ouvido o seu amor. Ele quer nos dar uma nova visão. Ele tem uma nova missão para você, para mim. A obra não terminou em você. Eu preciso sair da caverna para deixar Deus me conduzir. Aleluia. Eu preciso reverenciar a presença de Deus nos lugares mais impossíveis que você imagina. Deus está lá. Aleluia. Por isso que Elias cobriu a cabeça com seu manto. Você crê nisso, querido? Aleluia. Aleluia. Vamos orar a Deus. Quero que você ore em 2 minutos. Aleluia. Deus te reanima aqui nesta manhã. Deus derrama do seu Espírito sobre a tua vida nesta manhã. Seja no momento difícil de dor, no momento de um relacionamento que foi quebrado, de um projeto que falhou, Deus te reanima nesta manhã. Aleluia. Porque todas as coisas estão debaixo do seu controle. Faça essa retrospectiva mesmo da tua vida aí.
Aí onde você está, individualmente, faça isso. Fala: Senhor, me dá essa nova visão hoje. Aleluia. Creia que Deus fez, continuará fazendo, jamais nos deixará. Aleluia. E creia que Ele ainda tem muito mais para fazer na nossa vida, que Ele quer nos levar a caminhos que ainda nós nem andamos por eles. Deus quer nos levar por lugares que ainda nós nem estivermos, mas Ele quer nos trazer novamente a certeza de que Ele está conosco. Aleluia. Aleluia. Se você está em alguma caverna, tua vontade, tua espiritualidade, teus sonhos, parece que tudo se resumiu e você está sem perspectiva nesta manhã, aleluia, coloque tudo agora diante do altar do Senhor. Fala: Senhor, aqui está a minha vida. Aleluia. E o Espírito Santo toca realmente o teu coração. Aleluia. Ore com alguém agora aí, querido. Ore com alguém. Ore com uma pessoa que está do teu lado, ou atrás de você. Aleluia. Estabeleça essa comunhão do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz que Deus deu uma missão: ungir, quer dizer, abençoar. Abençoe agora essa pessoa. Aleluia. 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 Se prontifique hoje a preparar outros para o caminho do Senhor. Aleluia. Ore para que Deus fortaleça. Talvez você está aqui hoje desfortalecido, teve recaídas e parece que nada vai dar certo. Aleluia. Ore agora uns pelos outros. Oremos uns pelos outros. Aleluia. Quando oramos, o Espírito de Deus, Ele estará movendo a tua vida. Aleluia. Eu cantarei, glória a Deus, o teu grande amor, Xerebarabás. o teu precioso Há um sussurro sangue. de Deus, há um amor de Deus. Cantarei. O amor de Deus está sendo derramado hoje aqui. Aleluia. Oh, aleluia. Receba renovação nesta manhã. Receba missões novas de Deus nesta manhã. Cheio, cheio do Espírito Santo. Eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei para ti. Sim, eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei, aleluia, para ti. Sim, eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei para ti. Jesus, digno de honra e glória, digno do meu louvor. Tu és o Rei, Jesus,
do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei para ti. Sim, eu cantarei do teu grande amor e do teu precioso sangue. Cantarei para ti. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, nós te glorificamos, ó Deus. Aleluia. Nós te exaltamos, ó Deus. Deus de maravilhas. Deus que não nos deixa. Senhor que está conosco. Senhor, aleluia. Marca este dia, Senhor, na nossa vida. Marca esta semana, Senhor, na vida da tua igreja. Que cada um de nós, Senhor, aleluia, saímos daqui renovados, com a nossa visão ampliada, com a nossa missão certa, Deus, que temos uma caminhada pela frente, Senhor, mas que jamais deixaremos, Senhor, de crer em Ti, ó Deus. Deixaremos de saber que os Teus milagres estarão sobre a nossa vida. E que veremos, Senhor, aleluia, o cumprimento de todos eles, em cada área da nossa vida. É o que nós oramos, Senhor. No nome glorioso e poderoso de Jesus Cristo, o Senhor. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, queridos. Aleluia. Vamos trazer nossas ofertas ao Senhor. Aleluia. Sai do teu lugar, nós vamos orar, terminar. Passamos alguns minutos aí. Quero só dar depois mais um aviso. Enquanto trazemos nossas ofertas, nossos dízimos ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. No próximo sábado, dia 29, a partir das 10 horas, nós teremos o encontro da família, né? Encontro da família, que vai ser lá no sítio da Ana e do Walter. Depois você vai receber aí, via MSM, WhatsApp, o endereço, tudo aí para que você possa chegar lá. E é importante é que cada um de nós possamos estar juntos ali nesse dia 29, a partir das 10 horas. Ter lá, comermos um churrasco junto e vamos estar vivendo um tempo maravilhoso de Deus. Então programa-se para estar conosco. Então nós temos que fazer algumas coisas. Primeiro, vamos lá levar, se é churrasco, vamos levar carne, né? Vamos levar carne. Então cada família vai levar uma porção de carne para sua família. Se é você sozinho, é 1 quilo só. Se for 2 quilos. Não, eu acho que é 300 gramas cada um aí, mais ou menos, né? Mas você leve proporcionalmente aquilo que é a tua família, né? Juntamente com a carne, você leva uma bebida, um refrigerante, um suco, o que você quiser, para a sua família específica. Então vamos juntar tudo isso lá e fazer uma grande festa. E também, você também leva uma sobremesa, uma salada, uma fruta. E a gente faz uma grande festa. Então, se você vai, é importante isso, fale com a Gina, com a Dani, com a Sueli, dê seu nome e o que você vai levar, para que a gente possa ter um controle de tudo isso. Mas o mais importante é nós estarmos lá juntos. Vai ser um momento que eu sei que o bispo vai orar pelas famílias, e vai ser um tempo também de a gente renovar essa nossa amizade, criar assim um ambiente maravilhoso de Deus. Então você não deixe de ir, né? Leve esse momento, isso é muito pouco, e a gente vai passar um dia lá muito abençoado pelo Senhor Jesus. Amém? Amém, queridos? Glória a Deus.
Quinta-feira nós temos o nosso culto aqui. Quinta-feira passada não tivemos o culto. Teve um problema aí de energia, né? Que afetou toda essa região. Não foi possível ter o culto. Mas quinta-feira que vem, nós vamos estar juntos aqui, num super culto aqui, em nome de Jesus. Vou pedir para o Pacífico vir orar aqui, Pacífico. Pedir, abençoar essas ofertas e também dar a bênção aqui, em nome de Jesus. Glória a Deus. Senhor, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, todos esses dízimos e essas ofertas, Senhor. Declaramos, Pai, em nome de Jesus, que todos aqueles, Pai, que trouxe, Pai, suas ofertas, seus dízimos, Senhor, seja, Pai, multiplicado, Pai, 100 vezes mais sobre a vida de cada um deles, Pai. E aqueles que não trouxeram, Senhor, que o Senhor possa suprir a vida de cada um deles, Pai, para que um dia eles possam ter, Pai, também para trazer, em nome de Jesus, porque é a Tua palavra, Senhor. A Tua palavra fala que a Tua bênção é para todos nós, Senhor, e todos receberão, Senhor, da Tua bênção, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus nós abençoamos e eu também consagro, Senhor, essa palavra, ó Pai, que trouxe hoje nessa parte da manhã, Pai. Que essa palavra, Pai, seja, Pai, guardada no coração de cada um de nós. Pai, que nós possamos praticarmos, Pai, essa palavra no nosso dia a dia. Que nós possamos ouvirmos, Pai, com os ouvidos espirituais. Que nós possamos, Pai, enxergar com os olhos espirituais, Senhor. Ó Pai, e não possamos, Pai, ficar enganados, Pai, ó Senhor, com as palavras mentirosas desse mundo, Senhor. Mas que nós possamos, Pai, estar atento, Pai, à Tua voz suave, Pai, nos nossos ouvidos, Pai. E que os anjos guardem a cada um de nós, em nome de Jesus. Eu abençoo a todos vocês, em o nome do Pai, do Filho e do Santo Espírito de Deus. E declaro uma semana abençoada para todos. Eu declaro que a Igreja de Cristo será próspera todos os dias das nossas vidas. Que tudo que estava retido na vida de vocês vai ser liberado em nome de Jesus. Eu já abençoo e declaro, vai na paz. E Deus abençoe e guarde em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe.